Bom, aqui nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração rápida da utilização da ferramenta Assistant Task, tá? Ele tem bem descrito no guia de configuração, mas eu vou fazer aqui um vídeo que fica mais ilustrativo para mostrar e vou exemplificar também um cenário de redundância bem parecido com o que mostra que isso aqui está simplificado, né? E nesse cenário eu vou fazer uma configuração paliativa, digamos assim, para a configuração de MPLS L2 VPN Backup PW, que hoje ainda não está disponível no DMOS essa feature, né? Mas usando o Assistant Task é possível contornar isso, claro que com um tempo de convergência um pouco maior, né? Porque nós vamos utilizar um ping para monitorar o circuito ativo, tá? O Assistant Task, para quem não conhece, é uma ferramenta de automação de script, né? Com ela dá para fazer muita coisa no DMOS. Basta saber como usar a ferramenta, tá? Então aqui nós vamos fazer uma demonstração. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu mostrar o cenário aqui, tá? Eu já tinha esse cenário aqui pronto para uma outra atividade, eu só aproveitei ele, tá? Talvez não fosse o cenário mais adequado para essa demonstração, mas eu consegui fazer o teste aqui. Eu tenho meu gerador com uma porta espetada aqui nessa ponta aqui, 4370, no lado esquerdo aqui. Eu tenho uma outra porta aqui bem no equipamento do meio, né? Um 4270. E aqui na ponta direita, no 4170, eu tenho uma outra porta do meu gerador de tráfego. Ela entra aqui no 4050, que é um switch layer 2 aqui no cenário. E entra na VPN aqui, tá? Então o que acontece? Eu estou com um circuito ativo entre o 4270 aqui no meio e o 4370 aqui no meio, tá? O ideal seria eu ficar pingando a loopback desse equipamento aqui do meio e ao perder a conectividade ele executar o Assistant Task e fazer a configuração programada para que o tráfego chegue aqui no 4170, tá? O problema é que se eu derrubar a loopback ou se eu derrubar esse equipamento aqui, como ele está no meio, eu não vou conseguir chegar lá. Tá? Então o que eu fiz? Eu configurei uma VLAN só aqui por cima, entre esses dois equipamentos, e eu vou usar um ping nessa VLAN aqui. Tá? Depois, para fazer o teste, eu vou derrubar esse caminho aqui. Como eu não tenho a VLAN por aqui, né, se eu deixasse só na loopback, ele poderia comutar por aqui e continuaria chegando no equipamento. Mas como eu não tenho a VLAN por esse caminho de baixo aqui, ele já vai perceber que houve a falha e então vai fazer a comutação do circuito lá para o 4170 da ponta, tá? O que acontece? Assim como é mostrado aqui no guia de configuração, você precisa ter a configuração que vai ser aplicada quando ocorrer a falha e uma configuração que vai ser aplicada quando retornar, tá? Então aqui no equipamento, a gente pode ver aqui, deixa eu botar aqui que não está ficando na tela, né? File, show. Ó, eu já criei duas configurações. Essas configurações elas podem ser criadas diretamente no arquivo txt e depois copiadas para dentro do equipamento, né, através do comando copy tftp. Aqui eu tenho o switch to main VPN. Vamos primeiro esse aqui, ó. Então ele está na principal, certo? Quando acontecer o evento, eu quero que ele vá para a VPN backup. Então o que eu fiz, tá? Eu não mostrei a configuração da VPN que eu já tinha, tá? Mas eu vou mostrar de seguida. Quando ele chamar esse script, ele vai entrar aqui no config. Eu usei o modo exclusive, pensando que daqui a pouco alguém poderia estar usando o modo de configuração e poderia haver algum tipo de conflito. Não tenho 100% de certeza se esse seria o melhor modo, mas eu acredito que sim. Tem que dar uma pensada a respeito. Entra dentro do grupo VPWS Assistant Task, que é onde está a VPN que está criada hoje. Apaga a VPN 2700. Recria essa VPN, certo? E aqui eu estou mudando o neighbor, tá? É apenas isso que eu mudei. Vamos ver aqui a configuração que está ativa nesse momento. Ó, a configuração está ativa, aponta para o 100. Quando falhar o ping que eu deixei programado, ele vai para o 98. Vou mostrar aqui no cenário só para ficar claro. Ó. Esse é o 100,
e esse é o 98, tá? Então tá ativo aqui agora, a gente pode ver aqui no gerador de tráfego, certo? Eu criei um fluxo da porta 103.2, que está lá no lado esquerdo no 4370, então aqui, ó, porta 103.2, tá? Eu criei esse fluxo aqui, e dentro dela existe uma configuração, eu apontei para as duas portas, tá? Como só tem uma VPN ativa, só um que está funcionando, aqui, ó, porta 103.2, sai do 4370 e vai para o 4270 ou 4170. Zero perdas nesse momento. Estou enviando 1000 pacotes por segundo. A volta também, ó, 4270 para 4370 está funcionando. Do 4170 para o 4370 não está funcionando, porque a VPN não está de pé. E do 4370 para o 4270 também não está funcionando, porque não está de pé, certo? Então, quando a gente fizer a comutação, esses dois que estão zerados aqui na perda de pacotes devem passar a perder, e esses dois que estão marcados aqui devem parar de perder os pacotes, ok? Então aqui mostrei a configuração que está no equipamento, a configuração que vai para backup, né? E vou mostrar agora também a configuração que retorna. Switch to main VPN. Faz a mesma coisa da anterior, né? Ela vai lá, vai apagar a VPN 2700 e recria ela com o IP 100, que é o IP atual, certo? Bom, eu deixei já preparado aqui. A vela que eu estou pingando é esse aqui, com esse IP aqui, certo? Está configurado lá no equipamento do meio. Ela percorre esse caminho aqui, está configurado aqui. Então eu estou pingando aqui do 4370 pro 4270. Eu vou deixar essa tela aqui abaixo para facilitar a visualização no momento que eu gerar a falha. Aqui entre o 4370 e o 4170 aqui de cima, eu tenho um link aggregation, part channel 2, tá? Então eu vou botar ele como estado administrativo down para simular aí essa falha. Na verdade, esqueci de mostrar a configuração do Assistant Task, né? O mais importante. Antes de fazer essa falha, vamos mostrar a configuração. Ó, aqui o Assistant Task. Então, eu criei uma tarefa, né, um Assistant Task chamado Switch VPN da principal para backup. Ativei. Então, eu botei um schedule recursivo nesses minutos aqui, para qualquer hora. A ação é watch, um comando de CLI, que é ping para o 20.20.20.2, dando um pipe include loss. A ação que ele vai fazer quando isso aqui acontecer, certo? Aí eu dei um nome aqui também, vai para VPN, na verdade não, não está na ordem que eu tinha configurado, mas assim, ó, quando der lá o evento, ele vai, não, aqui ele está monitorando, aqui ó, action, watch, go to VPN, esse aqui é o primeiro. Então quando falhar, que está aqui, quando esse ping aqui apresentar essa mensagem aqui, né, eu usei uma regex aqui para fazer o filtro. Então, quando ela receber 5 erros de packet loss, ele vai executar essa ação aqui, que é chamar esse script aqui que eu mostrei antes ali, né, essa configuração. Quando ele der um match 0 packet loss, ele chama essa daqui, que é para voltar para a VPN principal, tá? Basicamente, essas duas aqui. Então, a gente deve ter aí, tem que ter 5 perdas, né, da forma como eu configurei, para que ele ative essa configuração aqui, né? Por isso que ele vai ser um pouco mais demorado. Poderia botar menos, mas também ele pode ficar suscetível aí, daqui a pouco uma intermitência na rede, alguma coisa assim, já poderia estar causando essa falha, né? Então aqui tem que ver bem o que seria mais adequado a se configurar, certo? Vamos lá então para demonstração do Active funcionando. Ó, eu vou dar o commit aqui e já vou
em seguida ativar o ping aqui embaixo para a gente monitorando, mas a gente vai conseguir ver na tela aqui quando ele executar por causa do commit. Ó, aqui já falhou, aqui ele deve estar atuando em seguida. Vou guardar mais um instante aí que ele mostra, ó, aplicou a config, certo? Vamos ver, vamos monitorar aqui, já converteu. Ó, eu tinha deixado selecionado que estava tendo perda, agora ele não está mais perdendo e passou a perder no outro, ó. Aqui no equipamento a gente consegue verificar. Ó, a gente consegue verificar que ele está configurado lá para o 198, que é o equipamento da ponta, certo? Vamos só retornar aqui então agora. Já voltou a pingar. Ele leva só um tempinho aí para identificar e puxar a config e aplicar. Ainda não voltou. Feito. Aplicou aqui. Vou monitorar agora quanto tempo. Ó, já converteu. Já passou para o outro lado. Esse aqui está tendo perdas e os outros dois não, tá? Então, basicamente era isso aí que eu queria mostrar. Eu vou deixar as configs ali abaixo do vídeo. E qualquer dúvida, o guia de configuração ele ensina bem direitinho como fazer essas configurações aqui, tá?